aquela leitura que você não sabia que precisava ler até que você leu? Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu estava lendo o livro Eu Vejo Kate. Eu vejo Kate, mas ela não me vê, foi a parte que me fisgou para uma leitura que foi extremamente visceral para mim. Enquanto eu não terminei de ler o livro Eu Vejo Kate, eu não consegui largar a leitura, mesmo sabendo que no outro dia eu precisava trabalhar e que o meu dia ia ser insano. Eu não me importei nem um pouquinho que eu ia estar acabada para cumprir todos os meus compromissos, e a única coisa que eu queria saber era o que ia acontecer com a Kate e com o Ryan, porque a leitura desse livro te prende de um jeito que, mesmo tendo aqui níveis estratosféricos de violência extrema e tudo o que você possa imaginar que envolva o universo de um serial killer. E aqui, gente, já vou avisar para vocês que o pano de fundo da história é um serial killer e que eu vou usar a palavra SK para falar sobre ele, porque senão eu vou ter problemas aqui dentro da plataforma do YouTube. E também que esse livro é um thriller psicológico com um aviso imenso aqui, que é de mais 18, e que tem tudo o que eu acabei de comentar com vocês aqui: violência extrema, tem feminicídio, tem homofobia, tem xenofobia, tudo aqui tem dentro dessa história. Só que é uma história que traz, sim, um aspecto da sociedade que muitas vezes nós não vemos, mas que ele existe. E a escritora Cláudia Lemes foi uma escritora muito corajosa em trazer para nós leitores a verdade nua e crua, sem medo do amanhã. Eu acho incrível que tenha escritores como ela que consigam trazer essa história para nós leitores, e como eu comecei comentando para vocês aqui no começo desse vídeo, eu não sabia que eu precisava ler um livro tão bom quanto esse até a hora que eu comecei a ler. Eu sentia tanta falta de ler um livro tão real, tão forte e tão vivo quanto essa história de Eu Vejo Kate, porque quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei feliz em saber que ainda é possível encontrar histórias tão intensas e vivas quanto a história de Eu Vejo Kate. Não pelo fato da crueldade que é aqui dentro do livro, não, porque não é sobre isso. É muito mais sobre o que a história traz, mas é sobre os pensamentos e reflexões que a história de Eu Vejo Kate deixa com você depois de você terminar de ler o livro. Muitos escritores, eles querem fazer críticas à sociedade, ao que nós vivemos aqui nesse mundão de Deus, e trazem isso de uma forma fictícia, levando isso para um universo de fantasia, que é muito maravilhoso. Eu adoro, e vocês sabem que eu sou uma consumidora de livros de fantasia. Mas quando você traz a história e você constrói ela no plano real, nesse universo onde nós vivemos, as pessoas, elas não conseguem lidar tão bem com essa verdade. Então esse livro aqui, eu já aviso para vocês no começo dessa resenha que as pessoas vão amar ou odiar esse livro aqui na mesma proporção. E eu sou a Jéssica Perchilli aqui do canal Biblioteca de Bolso. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva no canal agora, porque faz toda a diferença na minha vida, e eu tô falando sério, faz toda a diferença você estar inscrito aqui no canal e fazer parte dessa comunidade. E deixa o like já agora no começo do vídeo, porque ajuda muito a engajar esse vídeo aqui. Em Eu Vejo Kate, nós vamos conhecer a história da protagonista, que é a Kate. A Kate é uma escritora e decidiu então escrever uma biografia de um serial killer. Esse SK se chama Nathan Bardell. Nathan é conhecido como um esfaqueador de dama de Blessfield. E a Kate tem algo em comum com o Nathan. Ela também é de Blessfield. E esse é um dos pontos também que acaba atraindo ela para essa história. E a Kate entra em uma verdadeira obsessão em conhecer o Nathan. Mas ela não quer só construir uma biografia do que ela já sabe, do que é mostrado ali nas pesquisas que ela fez. Ela quer conhecer o Nathan profundamente. Ela quer saber qual foi aquele ponto, aquele gatilho que despertou essa pessoa para virar um SK. E por causa disso, ela vai mergulhar ali em uma pesquisa bem profunda, procurando pessoas que estiveram com o Nathan e que podem ajudá-la a entender melhor a mente dele. Só que, paralelo a isso, nós temos a própria Kate, que tem uma vida extremamente caótica. A Kate, ela é uma pessoa que ela é denominada no livro como uma pessoa difícil, mas eu só acho, na minha humilde opinião aqui, que ela é uma pessoa mal entendida. Com um passado terrível, a Kate, ela tem um passado que é muito doloroso e que dificulta ela a viver uma vida normal nos dias atuais. Ela vive ali em meio a relacionamentos tóxicos. E esses relacionamentos tóxicos não são só de relacionamentos
amorosos, mas também familiares, e também os relacionamentos de amizades englobam esse pacote catastrófico da vida da Kate. A Kate tem ali a sua melhor amiga sendo também a sua agente literária, e é ela que consegue fazer que a editora compre a ideia de escrever essa biografia sobre Nathan Bardell, e também ajuda ela a encontrar algumas dessas pessoas que vão ser bem importantes ali para a construção dessa história. Só que a Kate, ela mergulha mesmo de cabeça num nível que assusta até as pessoas que estão em volta dela, porque ela transforma ali a sua sala em um verdadeiro mapa cronológico dos crimes de Bardell. Em meio às pesquisas, ela acaba encontrando o Ryan. Ryan, ele é o maior especialista sobre Nathan Bardell, mas também é referência ali nesse meio de SK. Só que existe um Ryan durante a caça do Nathan e existe um Ryan depois da prisão do Nathan. O Nathan consumiu muito da vida do Ryan. Então ele perdeu muito durante essa caça, acabou prejudicando muito a sua vida pessoal e depois acabou atingindo um nível maior, que foi o nível profissional. O Ryan, com faro de detetive mesmo, é aquele profissional ali fora de série, muito dedicado, sabe que aquele caso não foi finalizado e que tem uma ponta solta. E essa pesquisa, essa obsessão de finalizar as coisas, de fazer o que é correto, acaba colocando ele fora do jogo, mesmo ele tendo ali uma carreira impecável. Então o Nathan teve ali a sua parcela de culpa na vida em que o Ryan está vivendo hoje. Ele foi o cara que prendeu o Nathan, mas também foi o cara que perdeu a vida dele mesmo, dedicando ali a busca e depois a fechar esse caso. Então, quando a Kate vai conversar com ele, ele não é tão receptivo com ela, porque ele tá realmente passando por problemas bem intensos. Só que há ali uma interação muito diferente entre os dois. Começa a ser algo bem atípico no começo, só que eles vão desenvolvendo sentimento um pelo outro e isso acaba se transformando em algo mais no decorrer do livro. Mas esse primeiro momento aqui, você vê que o Ryan fica na dúvida, ele fica ali meio inseguro em saber, porque é uma menina tão jovem, quer escrever a história do Nathan, mas ele acaba ali cedendo de certa forma e ajuda ela no desenvolvimento ali da biografia. Tudo parece tranquilo conforme a Kate continua a sua pesquisa e escrevendo a sua história do Nathan. Porém, de uma hora para outra, a agente dela, que é a Savannah e também melhor amiga, acaba entrando em contato com ela e acaba falando para ela cancelar a missão do livro porque a editora não quer mais publicar a história. O que deixa a Kate super desconfortável, porque eles já haviam aceitado que ela iria escrever essa biografia, tinha tudo ali para dar super certo na divulgação e no livro, porém eles não querem mais que esse livro seja lançado. Só que a Kate, ela não aceita, ela não desiste e continua a pesquisa. Só que é aí que as coisas mudam e ficam extremamente tensas, porque em um dia a Kate recebe uma caixa na casa dela e ali tem uma ameaça para que ela pare de fazer essa biografia. Desesperada e realmente sentindo muito medo, a Kate liga para o Ryan, que já estava ali com o sentimento aflorado por ela e também sentia que precisava protegê-la porque ela não sabia aonde ela estava se metendo. Ryan então vai ficar com a Kate e é quando eles estão juntos que acontece algo que ninguém conseguiria imaginar. Mas o crime acontece com todas as características ali do Nathan Bardell. Ryan fica desesperado porque ele sabe que não é o Nathan, porém existe um outro SK que está se baseando ali no modus operandi do Nathan e isso deixa ele desesperado porque pelos instintos dele, ele sabe muito bem quem está na linha para também ser uma vítima desse novo SK. Desesperada e com medo, Kate acaba ali então cedendo à assistência do Ryan e se submetendo à sua proteção. E ao mesmo tempo, Ryan tem a chance de conseguir finalizar os seus assuntos inacabados e também de voltar à ativa caçando esse SK. Mas o que ele não sabe é que está além das forças e da compreensão dele quem é esse novo SK. E a pergunta que não quer calar é sobre a Kate. Será que a Kate vai ter estruturas e vai conseguir aguentar deixar de ser uma pesquisadora para estar na ação de um crime tão hediondo quanto esse? Astros do céu, o que foi a leitura desse livro? De longe eu vejo que Kate foi a melhor leitura que eu fiz nos últimos anos. Eu nem sei dizer para vocês qual foi o livro que foi tão intenso e mexeu tanto comigo nos últimos anos, de tão intenso que foi a leitura para mim.
Em Eu Vejo Kate, a escritora ela trabalha sobre várias camadas da sociedade, assim, que deixa você em choque. Porque quando eu terminei de ler o livro, tudo que eu conseguia pensar é que a escritora, ela trouxe para nós 3 tempos ali do SK. Ela trouxe o que a própria Kate estava pesquisando, o início, o meio e o fim de um SK. Nós temos essa visão ampla de tudo o que acontece e sobre todos os pontos que são despertados dentro da mente de uma pessoa que decide ali viver uma vida desse tipo. Nós temos aqui nesse livro violência muito explícita. É aberto aqui, a escritora não teve medo de trazer para nós, leitores, todos os sentimentos e os detalhes que acontecem aqui com as vítimas desse SK. Foi muito doloroso para mim ler o livro. Eu não vou falar para vocês que foi uma leitura fácil, porque não foi. Eu disse para vocês que foi uma leitura maravilhosa, porque ela foi visceral e trouxe para mim um ponto de vista que fazia muito tempo que eu não via. E que trouxe para mim reflexões muito importantes sobre quem nós somos, o que nós fazemos no meio que nós vivemos. É sobre isso o livro. Eu sempre comento com vocês que a leitura ela é aquele lugar que nós podemos ousar sem nos colocarmos em perigo. Então eu vejo Kate é esse lugar que eu me coloquei de ousar e não estar em perigo. Aqui só quem está em perigo aqui são as vítimas e a própria Kate e o Ryan também, de certa forma. Então nesse livro nós vemos essas camadas, sabe? Que muitas vezes nós ignoramos da sociedade, a gente finge que não existe, mas que existe, acontece muito mais do que nós imaginamos. E ela tem essa coragem de trazer todos esses pontos, de mostrar essa parte que nós não queremos enxergar, foi muito corajosa, mas foi muito difícil de ler. Teve uma parte do livro que eu chorei bastante, que foi a parte quando nós descobrimos quem está participando desse crime. Eu fiquei em choque, eu sabia que já era ele. Eu vou falar pra vocês que teve um momento do livro, bem no começo, quando ela vai lá encontrar a família dela, que eu achei aquilo muito disfuncional. E quando era de Blessfield, os pontos foram sendo ligados, eu falei, não, não pode ser. Sabe quando a escritora aponta pro alvo e você quer ficar na ignorância? Foi isso que aconteceu. E quando a Kate descobre, é como se nós descobríssemos também que era ele. Como já estava ali todas as evidências, mas que nós, naquele momento de não acreditarmos que existe isso, que não pode ser algo, que não pode ser alguma pessoa, nós nos colocamos nesse ponto cego e estava ali o tempo todo na nossa cara e nós não queríamos acreditar naquilo. Pelo menos eu não queria acreditar que era essas pessoas. Aqui na leitura de Eu Vejo Kate é uma leitura tão intensa e visceral, porque em algum momento da nossa vida nós somos a Kate. Existem momentos ali na descrição da Kate que é muito difícil, em algum momento ali da história dela, nós não nos enxergarmos nessa protagonista. Então nós temos as inseguranças, nós temos ali a forma dela lidar com as coisas, os traumas que ela carregou desde o passado. Então vem essa memória afetiva, que apesar de ser afetiva não é positiva, que faz com que a gente se identifique. E eu acho que é por isso que a leitura ela se torna tão intensa para nós, sabe? Porque em nenhum momento eu consegui não estar dentro da história e não sentir o que a Kate sentia. Em contrapartida, a gente tem o próprio Ryan aqui, que também traz uma amplitude gigantesca para o livro. Porque eu tenho uma dificuldade, eu vou comentar com vocês aqui, em ler histórias que tenham mais de um personagem narrando. Aqui nós não temos um nem dois, são 3. Quando eu peguei o livro, Eu Vejo Kate, eu falei assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir gostar. Porque eu realmente tenho dificuldade, pelo menos pelas histórias que eu li antes de Eu Vejo Kate. E eu preciso comentar com vocês que Eu Vejo Kate foi um livro que quebrou paradigmas e eu estou muito feliz, na verdade, esse ano, porque tive várias leituras que conseguiram quebrar os meus preconceitos sobre algum ponto do livro e Eu Vejo Kate quebrou um preconceito que eu tinha dessa coisa de ter várias vozes dentro do livro, porque os livros que eu havia lido até agora foram leituras que não foram positivas para mim, porque voltava em um ponto passado e recontava a história sobre aquele ponto de vista e que me deixava irritada. Essa é a verdade. Só que aqui em Eu Vejo Kate é necessário essas 3 vozes, porque cada uma delas mostra para nós um momento paralelo acontecendo quase numa linha instantânea. Então é muito incrível, porque o livro ele está muito costurado. O livro ele te dá a sensação que você entrou no carro, colocou na 5ª marcha e tá direto e reto, assim, sem pausa para conseguir respirar. A forma que a escritora conseguiu trazer aquele toque de sentimento, de amor entre os dois ali, que é o Ryan e a Kate,
Foi muito bonita pra mim, eu gostei muito. A forma que ela uniu os dois ali, daquela pitadinha especial que foi muito importante pra mim no livro, que é a dose, pra gente não pirar na leitura, porque é muito intensa e densa. Então essas pausas que havia ali pro relacionamento dos dois, não pense que é tipo, na minha opinião, né? Pra ficar mais fofa a história. É só pra gente aguentar o tranco, porque o negócio fica doido, gente. Fica bem difícil mesmo. Nessa história nós temos essas três narrativas que ficou perfeito no meu ponto de vista. No primeiro momento que eu comecei a ler o livro, eu já fui fisgada. A escrita da Cláudia, ela te prende de um jeito, gente. É tão fluida, é tão viva, que quando eu terminei de ler o livro, eu falei assim, gente, esse livro é uma história viva. É uma história assim que você sente. Não tem como você ficar à parte. E é tão difícil, gente, é tão difícil você ler um livro que o escritor consegue colocar sentimento. É uma coisa que é tão rara, que por isso que eu falei pra vocês, que apesar do livro ter sido assim, tiro, porrada e bomba do início ao fim, sabe? Que deixa você assim no estado que você fala, o mundo é cruel, sabe? É a gente que enfeita, que a gente que põe flores. E quando você lê esse tipo de leitura aqui, que fala sobre SK, você fala, nossa, estar vivo é um benefício muito grande, né? A gente continuar. A Cláudia faz isso com a gente, é o segundo livro que eu leio dela, e é o segundo livro que eu termino com essa reflexão, que, graças a Deus, estamos bem e salvos dentro da nossa casa. Como eu comentei com vocês, é tão raro você pegar um livro que ele consegue trazer para você sentimento. É sentimento, sabe? De você conseguir se enxergar no lugar do outro, é uma empatia. Você tá ali sentindo tudo que tá acontecendo, você consegue ter a visão dos três lados, você consegue ver a noção de tempo que a gente tem do Nathan, da Kate e do Ryan, você sente a dor desses três personagens, não somente a dor, mas compreende ali as reflexões que trazem sobre esses personagens também. Mas a emoção que é carregada desse livro aqui, pra mim, foi fora de série, foi extraordinário. Sim, muito, muito boa. E é uma das coisas que eu mais gostei na leitura, na verdade. Porque como eu comentei com vocês, é tão difícil ter um escritor que consegue colocar sentimento no livro. Eu tô falando com leitores, vocês sabem do que eu tô falando. Eu sei que vocês sabem. Porque escrita técnica, todo mundo tem. Sério. E, infelizmente, você pega muitos livros que tem essa escrita técnica. Eu já fiz algumas resenhas aqui com críticas sobre isso. Que o livro tinha uma escrita perfeita, só que ele não tinha a dose principal para um livro, que é a emoção. Às vezes a gente pega livros que tem uma escrita bem mais simples, mas que você começa a chorar pela emoção que o escritor conseguiu trazer para aquele personagem. E esses livros são raros, sabe? Eu até comentei com vocês em algum vídeo aqui que tá no canal, que geralmente são os primeiros livros dos escritores que acontecem isso. Geralmente os primeiros livros têm esse poder. E eu vejo que Kate trouxe isso pra mim. O livro eu vejo que Kate trouxe toda essa adrenalina emocional que eu espero em um livro. A leitura, quando ela é visceral, quando ela é carregada de emoção, ela é especial, ela não é mais só um livro que vai ficar na sua estante. E eu vejo Kate é um livro que não vai sair da minha estante de jeito nenhum. Não por causa da violência que tem aqui pelo pano de fundo, que é SK, por tudo que tem dentro dessa história, mas é sobre a mensagem que tem aqui dentro, mas principalmente por essa emoção que ele conseguiu extrair de mim, que ele tirou de mim. Eu chorei muito quando apareceu quem era o personagem. Por quê, gente? Porque eu já desconfiava que era ele e eu não quis acreditar. Sabe quando eu comentei com vocês que em algum momento todas nós fomos a Kate? Eu fui em alguns, mas dentro dessa história aqui, quando ela descobre quem é, foi a mesma visão que eu tive, porque eu desconfiava, mas eu não queria acreditar. A escritora colocava ali a seta. O que eu me lembro foram 3 vezes que ela apontou pro alvo e eu, não. E quando tudo acontece, é uma avalanche de sentimentos. E eu não sabia por quem eu estava mais destruída, por quem eu estava sofrendo mais. Se era pelo Ryan ou se era pela Kate. Porque ali, aquela mistura de emoções, Ryan e a Kate pra mim era um só. E eu tava ali com os dois, torcendo para que acontecesse algo positivo. Mas esperando, Cláudia, desculpa, eu vou ter que falar isso, né, se ela assistir esse vídeo. Esperando o pior. Porque eu já não tava mais com esperança sobre o livro. Mesmo sabendo que era uma duologia, eu tava pensando que algum dos dois poderia, né, ir ver Jesus. Porque eu não sou aquelas leitoras que pegam um livro e fica lá, gente, sabe? Ah, deixa eu ler o fim, deixa eu ler o começo. Não, porque isso contamina.
me contamina, já me prepara. Então eu pego o livro aqui assim e vou, sem querer antecipar o meu caminho. Eu não gosto de estar preparada para sentir as emoções do livro. Eu quero entrar e ser ali estraçalhada como for durante a leitura, que foi o que aconteceu aqui nesse livro Eu Vejo Kate. É uma camada do mundo, da vida que nós desconhecemos, mas que através dessa leitura do Eu Vejo Kate, ela é mostrada para nós e faz até que de certa forma, nos protegemos aí de situações e circunstâncias. O que eu quero deixar para vocês aqui, para não me estender muito nessa resenha, é que vocês leiam essa história. Eu tomei muito cuidado para não trazer aqui spoiler, porque qualquer spoiler que eu traga aqui para vocês vai prejudicar a leitura, porque é um livro tão bem escrito, que tem tanta pesquisa, que tá tão amarradinho, que qualquer coisa que eu fale para vocês é um spoiler, vai prejudicar a sua experiência de leitura. Então eu tomei muito cuidado para não trazer nada aqui para vocês. A coisa que eu trouxe mais levezinha aqui sobre o Ryan e a Kate é bem leve no meio dessa história toda, mas eu tomei muito cuidado para não trazer um spoiler real para vocês, porque esse livro aqui merece a sua atenção. Se você é fã do gênero de thriller, se você é fã de SK, eu indico essa leitura para vocês. Sem sombra de dúvidas, é uma das minhas melhores leituras da vida. Eu não vou tirar esse livro da minha estante nunca. E eu quero ter o prazer de ter uma leitura que desafie esse livro aqui, porque eu acho muito difícil alguém conseguir mexer nesse pódio meu agora e tirar o Eu Vejo Kate do topo. Rastros, esse livro aqui eu recebi da editora VEC. Se não fosse a editora VEC, eu não teria conhecido a história do Eu Vejo Kate. Eles mandaram para mim esse exemplar aqui e eu li em uma noite, na verdade, que eu comecei a ler ele 9 horas e terminei 4 e pouco da manhã. Então, ele tem 284 páginas de pura adrenalina e tudo que você possa imaginar tem nesse livro. Quando eu falo tudo que você possa imaginar, coloque seus piores pesadelos aqui dentro e ative o modo on, tá? Não vá iludido aqui achando que é uma literatura suave, que não é. Não vá achando que é um livro suave, porque não é suave. É um livro tenso, denso e que traz a crueldade humana de verdade aqui. É isso. Só que é uma leitura muito boa para quem é fã do gênero. Eu indico esse livro para todo mundo. Acho que as pessoas devem conhecer esse livro aqui. E como eu comentei com vocês, eu fui presenteada com esse livro aqui, Eu Vejo Kate, e vocês também foram presenteados. Então, na compra desse livro ou de qualquer outro livro da editora VEC, vocês têm 20% de desconto usando o cupom que é Biblioteca 20. Então, gente, entrem aqui no site da VEC, que tá na descrição desse vídeo aqui. Ativem o cupom que é Biblioteca 20. Para todos aqueles que são inscritos aqui do canal, conseguem comprar esse livro aqui ou qualquer outro livro da editora com 20% de desconto e que vale muito a pena, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, onde os livros estão virando praticamente artigo de luxo, né, gente? Então, assim, eu fiquei muito feliz pela editora ter acreditado aqui no projeto do canal e principalmente por esse desconto que eles estão dando para vocês, porque vale a pena, gente. Todas as minhas leituras que eu fiz até hoje, essa aqui é a que mexeu em todos os meus pódios. Teve leituras ótimas, perfeitas, mas teve a única leitura extraordinária. Eu Vejo Kate. Amei. Sem palavras, já falei, só rasgo elogios sobre esse livro aqui. Como eu queria que esse livro aqui virasse uma série na Netflix. Ó, a dica aqui, gente, impossível não tá no top 1 da Netflix se esse livro aqui fosse adaptado. Antes que eu me esqueça de avisar, esse livro aqui é uma duologia que tá na sua 3ª edição, inclusive. Então esse livro aqui acabou de ser relançado para vocês verem o sucesso que é esse livro aqui. Tanto que tá tendo um 3º lançamento já. Essa edição aqui foi revisada, melhorada em alguns pontos. Não conheci as outras edições. A gente sabe que a editora VEC teve uma boa revisão e também avisos de tudo que acontece aqui dentro da história. Mas é uma duologia. Eu já comecei a ler o 2º livro. Parei de ler porque ele estava contaminando a minha resenha de agora. Inclusive, vou ter que editar algumas partes desse vídeo aqui que eu já acabei falando que eu não deveria. Então, eu decidi parar para eu não estragar essa resenha, mas o livro continua aí, a gente vai ter mais um pedaço dessa história da Kate. Eu quero saber realmente como que vai ser após tudo isso, porque agora ela é uma sobrevivente, né? Como que vai ser essa situação dela, como vai ser a vida dela depois de tudo isso que aconteceu. E eu vou ficando por aqui, astros, desejando que vocês deem uma chance para esse livro aqui, porque vale muito a pena. Lembrando
que esse livro aqui é de violência extrema e explícita. Então vão preparados para serem bombardeados com coisas que realmente incomodam. Um beijo, astros, e nos vemos em breve.